Olá, alunos do sexto ano, aqui é o Cauê, professor de matemática, passando para vocês aqui então a parte de números decimais. A gente já parou terminou a parte de frações, e então vamos entrar na parte de números decimais ainda na terceira apostila, certo? Na apostila do terceiro bimestre. Então aqui, números decimais, eles são a mesma coisa que frações, certo? Só construídos de uma outra forma. Então, vou ensinar para vocês aqui algumas formas de como esses números vão aparecer e como vocês resolvem os exercícios da apostila, certo? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho a fração e eu quero transformar ela em número decimal. Quando eu tenho essas bases de 10 aqui embaixo, né, que é 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Como que eu faço? É bem simples, tá? Eu vou copiar o número de cima e aí eu vou ver o seguinte. O 10 ele tem quantos zeros? Um só, não é? Então aqui de trás para frente, ó, eu vou pular um número e pôr a vírgula. Como tem um zero só, pulo um número. Aqui embaixo, ó, de novo, copio o número. O 100, nesse caso, tem dois zeros. Então eu pulo duas casas decimais aqui que eu vou pular, ó, de trás para frente, né? Sempre da direita para a esquerda. Então eu pulo 1, 2 e coloco a vírgula. São dois números, né, que eu pulo. Mesma coisa aqui, ó. Só que aqui são 3 zeros, então eu tenho que pular 3 números. Então, ó, 1, 2, 3. Minha vírgula vai vir aqui, não é isso? Só que eu não posso deixar sem nada aqui, então eu acrescento o zero. E quando for só um número assim, ó, por exemplo aqui, que é 10, eu vou pular uma casa. Vou pular aqui e pôr o zero, tranquilo. E agora aqui, ó, eu tenho duas casas, né? Porque eu tenho dois zeros aqui. Minha vírgula tem que andar duas casas aqui. Só que eu só tenho um número. No caso, minha vírgula vai pular um aqui, vai pular dois e vai pular... E vou acrescentar o zero aqui. Nesse espaço vazio, eu também coloco o zero, tá? Não posso deixar sem nada. Então, a vírgula andou uma, duas casas e eu coloquei a vírgula. Mesma coisa aqui, ó. 3 zeros, porque está sobre 1000. Então, 1, 2, 3, vírgula, e o zero antes da vírgula, certo? Bem tranquilo. E de número decimal para fração, né? Fazer o contrário. É simples, ó. Eu vou copiar um número aqui sem a vírgula, certo? E aí eu vou pensar assim, se aqui só tem uma casa decimal, né? Só tem um número depois da vírgula, então quer dizer que esse número ele está sobre 10, né? Porque só tem um zero, só tem uma casa decimal, significa que é só um zero. Seria a mesma coisa que se eu fizesse igual lá nos outros. Pôsse o número aqui, por aqui, como é sobre 10, eu venho e ando uma para trás. Então é simples, ó. Pego aqui e copio o número sem a vírgula. Como aqui está sobre duas casas, está com duas casas decimais, então aqui embaixo vai o 100, porque tem dois zeros. De novo, ó. 1, 2, 3 casas decimais. Então aqui embaixo vai o 1000, porque tem 3 zeros, certo? Quando aparecer assim, para escrever escrito 5 décimos, 5 décimos é o quê? 5 sobre 10 ou 0,5, tá? Então, quando aparecer escrito assim, vocês transformam. E aí, ó, número decimal, também a gente vai aprender a comparar, né? Ver quem é maior ou menor. No número decimal, a gente tem que sempre ter em mente o quê? A vírgula aqui, ó, quem está antes da vírgula aqui são os meus números inteiros, certo? E depois da vírgula vem as casas ou os números decimais, tá? Antes da vírgula inteiro, depois decimal. Aí, quando eu vou comparar dois números para saber quem é maior, primeiro de tudo eu olho os inteiros. O que tiver o maior inteiro vai ser o maior, certo? Então aqui eu tenho 1,8 e 0,9. Então vou olhar antes da vírgula. Como aqui eu tenho 1 e 1 é maior que o 0, então esse número aqui ele é maior. Agora, e quando eu tenho os inteiros iguais?
eu vou começar a comparar daí os decimais, certo? Então, 4 e 4 são iguais. Aí depois da vírgula, a primeira casa decimal, que é o 1, aqui também é o 1. Então, como é igual, eu vou para o próximo decimal. Aqui eu tenho o 2 e aqui o 3. O 3 é maior que o 2, então automaticamente esse número é maior que esse. Então percebe, eu começo fazendo a minha comparação pelos números inteiros e depois, se eles forem iguais, eu vou comparando os decimais, né? E, por exemplo, aqui, o primeiro número decimal, que é o 1, eles são iguais nos dois. Aí eu fui comparar o próximo, que aqui é 2 e aqui é 3. Como o 3 é maior, esse número vai ser maior. Aqui também, ó, antes da vírgula, que os inteiros, aqui eu tenho 0 e 0. Aí eu vou ver então o número decimal depois da vírgula. Aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 2. Então 2 é maior que 0. Então esse número aqui é maior, certo? Isso aqui, se eu pegar esses números e eu posso pôr eles aqui nessa reta, como que eu colocaria, né? Fazer o preenchimento aqui da reta real dos números decimais. Eu tenho que colocar eles em ordem crescente aqui, né? Do menor para o maior. Então, ó, eu tô com 0. Eu vou pôr esses números aqui. Então, 0. Depois do 0, quem que vem aqui, ó? Aí vem esse, né? 0,03 é menor que 0,2. Então, viria ele aqui, ó, 0,03. E um pouquinho depois, o 0,2. Esses dois aqui, né? Aqui, um pouquinho maior que 0. E aqui 0,2, que é menor que 1. E aqui, antes ainda do 1, ó, bem um pouquinho antes do 1, eu vou ter o 0,9. Estão vendo que eu estou preenchendo aqui, ó, em ordem crescente. 0, 0,03, 0,2, 0,9, 1. Depois do 1 eu vou ter o 1,8, né? 1,8. E aí depois eu só vou ter 4,12 e 4,13. 4,12 é maior que o 4, né? Então vai vir aqui os dois, 4,12 e 4,13. Por que que o 4,12 é maior que o 4? Se eu pegar os dois e comparar aqui, ó, eu tenho que pensar o seguinte, como eu disse para vocês, antes da vírgula, eu tenho os números inteiros. Como o 4 ele não tem vírgula, ele é um número inteiro. Então eu vou comparar ele com a parte inteira desse número decimal aqui. Como os dois são iguais, eu vou para o próximo. Aqui eu tenho 1. Aqui é como se fosse vírgula 0. Então aqui, esse 1 é maior que o 0, então 4,12 maior que 4. Vem um pouquinho depois aqui do 4, tá? Antes de terminar de explicar o resto, pessoal, vou pausar para o vídeo não ficar muito extenso e já concluo num outro vídeo.